Quando este homem, John Miller, foi mergulhar, um tubarão não parava de esbarrar nele. No começo, ele ficou apavorado, mas logo percebeu que o tubarão estava tentando desesperadamente lhe mostrar algo. O que o tubarão fez depois foi incrível. John Miller sempre amou os animais, desde sua tenra idade, e também gostava de visitar aquários. Todos o chamavam de Homem-Peixe porque ele gostava de nadar e era muito bom nisso. No entanto, quando completou 8 anos, de repente ele teve acrofobia, que é o medo incontrolável de água. Tudo começou quando ele foi ao parque com seus pais. Ele escapuliu quando ninguém estava olhando e pulou na piscina dos adultos. Foi tudo divertido, até que ele nadou até o fundo da piscina. Felizmente, seus pais perceberam o que estava acontecendo e correram ao seu encontro, bem a tempo de que as coisas saíssem do controle. Seu pai, sendo um grande mergulhador da marinha, pulou na água e o resgatou. Mas desde aquele momento de pavor, John teve medo das águas. Bem, ele não ficou com medo para sempre. Caso contrário, quem sabe o que poderia ter acontecido com o tubarão dessa história sensacional. Demorou cerca de 10 anos até que John finalmente superasse seu medo de água. Tudo começou quando ele começou um relacionamento com sua namorada, Claire, que também era uma ótima mergulhadora. Esta moça encantadora o ajudou a superar sua fobia. Quando os pés de John tocaram a água novamente, parecia que ele nunca tinha saído das piscinas por tanto tempo. Todo seu corpo foi tomado por uma coragem incrível e, no mesmo instante, ele se lembrou de tudo o que sabia sobre natação. Mas mal sabia ele que essa coragem que o levou a enfrentar seus medos, um dia o levaria a um encontro incrível. Depois da natação, John acabou mudando para o mergulho. Ele costumava frequentar a empresa de passeios turísticos, chamada Charters and Meredith, na cidade de Júpiter, no estado da Flórida, com sua namorada e um de seus amigos chamado Chris. Ele se acostumou tanto que muitas vezes fazia 3 mergulhos todos os dias. Em 2017, John, como de costume, foi para a costa de Júpiter para um mergulho. Ele não estava sozinho, pois foi com seu amigo Chris, que era fotógrafo profissional. Meu amigo estava relutante no início. Ele estava tendo um dia ruim e não queria entrar no mar. Mas eu disse a ele que há magia na água e existe a possibilidade de ele sair se sentindo revigorado, disse John. Essas palavras acabaram se tornando bem proféticas, porque poucos minutos depois, Chris capturou algo muito fascinante. Depois de vestirem seus equipamentos aquáticos, os 2 amigos pularam na água prontos para explorar a área. Tudo estava indo como esperado, até que John notou um tubarão-limão nadando em sua direção. Apesar de poderem chegar até 3 metros de comprimento, é normal que essa espécie de tubarões faça isso. Mas havia algo de errado com este animal. Parecia que ele estava olhando diretamente nos olhos de John e queria passar uma mensagem para ele. Desde que John começou a mergulhar no oceano, ele nunca teve problemas com tubarões. Ao contrário da crença popular, os tubarões não são perigosos para a espécie humana. E apesar de sua reputação assustadora, eles raramente atacam humanos, exceto quando se sentem ameaçados. Então John estava confuso. Será que o tubarão achou que John queria atacá-lo? E então o tubarão esbarrou em John e nadou para longe. Alguns segundos depois, ele se virou e esbarrou em John novamente. Cada vez que passava por mim, batia um pouco mais forte em mim. Eles sempre esbarram em nós, mas eles não esbarram em nós com tanta frequência. Foi quando John suspeitou que algo estava errado, mas ele não sabia exatamente o que, até que o tubarão fez algo inimaginável. O tubarão-limão ficava constantemente esbarrando em mim, e sempre que o fazia, levantava a cabeça mostrando-me a barriga. Foi bastante intimidante, disse John. No entanto, apesar de se sentir intimidado pelo tubarão e pela extrema proximidade e tamanho, John sabia que estava seguro. Então ele se aproximou do tubarão para ver exatamente o que o animal estava tentando mostrar a ele. Então descobriu-se que a suspeita de John estava certa. De fato, algo estava errado com o tubarão, e era algo que lhe dava uma quantidade considerável de dor. Quando John olhou embaixo do tubarão, ele viu um pedacinho de algo preto em sua barriga, e vários pensamentos passaram por sua mente. Seria um parasita?
Foi algum tipo de tumor maligno? Bem, para ter certeza, ele passou pela barriga de seu novo amigo e ele sentiu algo duro. A princípio, John não reconheceu o que era e então, quando olhou mais de perto novamente, percebeu que era um gancho. No início, ele pensou que não era algo muito sério, mas quando ele olhou para ele pela segunda vez, ele ficou chocado. Sem perder tempo, John rapidamente alcançou o gancho e tentou puxá-lo. Mas imediatamente depois de tocá-lo, o tubarão, obviamente ferido pelo gancho, nadou para longe. Então John percebeu que não seria um resgate fácil, mas ele estava pronto para superar esse desafio. Alguns segundos depois, o tubarão voltou para perto de John. John esperou o momento certo e finalmente reuniu coragem suficiente para remover o anzol. Bem, não foi tudo exatamente como planejado. Depois que John puxou o anzol, ele ficou no meio do caminho e o tubarão nadou para longe novamente. Mesmo John não podia acreditar no comprimento do anzol, pois era mais longo do que imaginava. Eu só tinha puxado o anzol até a metade e não podia acreditar o quanto grande era. Eu não poderia dizer o quanto ainda estava dentro dele. Eu só fiquei esperando que o tubarão fosse corajoso e nadasse em minha direção novamente. A terceira vez que o tubarão voltou para perto de John, estava pronto para mais uma vez. Era o tipo de coisa que definitivamente ele queria fazer. Assim que comecei a puxá-lo novamente, era como se o tubarão me dissesse: "Tira isso de mim." Finalmente, o grande anzol saiu do estômago do tubarão e John ficou chocado com o tamanho daquele objeto. John, que tem 1,80 m de altura e pesa 90 quilos, disse que o gancho era quase do tamanho de sua mão aberta. Ele também acreditava que o tubarão tinha engolido o anzol sem querer e estimou que deveria estar em seu estômago por cerca de 1 ano. Deve ter sido um alívio tê-lo finalmente fora de seu estômago. Não se admira que o tubarão não parasse de esbarrar em John. E felizmente, John foi inteligente em entender o comportamento do tubarão, pois só depois que John tirou o anzol da barriga do tubarão que ele percebeu que o mundo merecia ver um momento tão bonito. Ele então desejou ter capturado o belo momento. Imediatamente, o pensamento de ter aquele momento capturado pela câmera passou pela minha cabeça. Meu coração pulou porque eu pensei que todo aquele momento tinha ido embora para sempre. Foi um momento que eu adoraria ver uma e outra vez, e claro, eu adoraria mostrá-los aos meus filhos, assim como meu pai costumava me mostrar suas belas fotos ao lado de animais marinhos quando eu era mais jovem, disse John. Felizmente, John teria como rever este momento quantas vezes quisesse. O seu amigo fotógrafo provou ser muito bom no que faz. Eu nunca mais usaria a câmera se eu não conseguisse filmar aquela cena, Chris brincou. John estava tão focado em salvar o tubarão-limão que nem percebeu que Chris estava gravando tudo na sua câmera aquática. Foi só quando o tubarão nadou para longe que ele olhou para cima e viu Chris. E quando seus olhos se encontraram, seu amigo lhe deu um polegar para cima. Eu respondi a ele com um polegar para cima também. E acho que os meus olhos devem ter enchido um pouco de lágrimas. Fiquei tão feliz que ele capturou aquele momento, John disse. Os dois estavam prestes a encerrar o mergulho, quando o tubarão apareceu novamente. E desta vez, Chris estava pronto para capturar o que estava prestes a acontecer. Desta vez, o tubarão nadou ao redor de John e então nadou até a câmera de vídeo. John e Chris acreditavam que era a maneira do tubarão lhe dizer obrigado. Agora ele estava finalmente livre. Os dois amigos observam o tubarão até ele sumir de vista. Essa foi uma oportunidade e uma experiência louca de se fazer parte. John disse sobre o momento inesquecível. O encontro deixou John com um sentimento de realização. O que ele e seu amigo experimentaram é realmente incrível. Chegar tão perto de um animal ferido sem ser atacado por ele é de fato uma ocorrência espetacular e única. Graças ao corajoso John, o tubarão agora pode continuar nadando sem qualquer dor ou desconforto. Depois que John e Chris saíram da água, eles contaram a história para a equipe do barco, e sua história se tornou viral na internet. John ficou feliz em ver que a história chegou a diferentes canais de notícias. Ele acredita que é a maneira de combater a narrativa errada sobre os tubarões. Estou feliz que a história tenha sido divulgada. É ótimo para tubarões. Os tubarões são legais e não são comedores de gente, ele disse à rede de notícias ABC News.
Espero que a história mude qualquer percepção errada que vocês possam ter sobre os tubarões, completou John. Essa foi mais uma história sensacional. E vocês, teriam coragem de chegar perto de um tubarão sem nenhuma proteção? Digam para a gente nos comentários abaixo. Gostamos muito de saber da opinião de vocês. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.